e da sua confiança em Deus. E ele diz, olha, os que confiam no Senhor não serão abalados. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava pesquisando, irmãos, 6 tipos de confiança que tem na Bíblia. A confiança nas obras, a confiança espiritual, a confiança falsa, a confiança nas riquezas, a confiança no homem e a confiança em Deus. E nessa noite eu queria falar dessa confiança em Deus, né? A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, né? Mas nós confiamos no Senhor. E o salmista, irmão Davi, no capítulo 4, no capítulo 40 e versículo 4, ele diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, né? Louvado seja Deus. Onde está a tua confiança? E o que é confiança, irmãos? Confiança, irmãos, tem que crer. Quem confia, crê. Quem confia tem segurança. Quem confia tem fé. Quem confia acredita, louvado seja Deus. Uma criança, quando está aprendendo a andar de bicicleta, e quando seu pai está ensinando, ele sabe, irmão, que se ele cair, o seu pai irá segurar, porque ele confia. Louvado seja Deus. Nós confiamos no Senhor, né? Os dias atuais, irmãos, são dias diferentes. Um dia é dia de alegria, outro dia é dia de tristeza. Um dia é dia de felicidade, outro dia é dia de tristeza, queridos. Louvado seja Deus. Um dia é dia festivo, outro dia é dia de velório, né? Alguém da nossa família falece. Um dia é dia de alegria, outro é dia de tristeza. Um dia é dia de escassez, outro é dia de bonança, irmãos. Porque um dia, irmãos, sempre é um após o outro, louvado seja Deus. Mas o importante é nós acreditarmos e confiarmos no Senhor. Eu estou aqui, irmãos, por 3 motivos. Primeiro, porque eu estou feliz, louvado seja Deus. Porque eu estou alegre. E a Bíblia diz que na presença do Senhor há motivo de alegria, louvado seja Deus. Independente da circunstância, irmãos, nós precisamos estar felizes e alegres na presença do Senhor. Segundo motivo, irmãos, porque a minha maior oportunidade não é estar aqui falando da palavra do Senhor. A minha maior oportunidade é estar na presença do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. E o meu terceiro motivo, irmãos, é saber em quem tenho crido, né? Saber em quem tenho crido e saber, como Jó falou, eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quando eu falo em confiança, irmãos, eu estava procurando e meditando aqui à tarde, louvado seja Deus, e me fez lembrar, irmãos, de 2 passagens aqui na Bíblia sobre confiança. Uma em Daniel, capítulo 6, quando os satrapas, os governantes, os príncipes tentaram encurralar Daniel, mas não encontraram nele nenhum defeito. E a Bíblia diz que ele mesmo sabendo, louvado seja Deus, que ele estava sendo perseguido, ele foi entrar em sua casa e foi orar pelo seu Deus, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele deixou a porta aberta e mesmo assim viram, irmãos. A Bíblia diz que eles chegaram até o rei e ali abaixaram um decreto para que todo aquele que adorasse a outro Deus fosse jogado na cova. Mas Daniel sabia em quem cria. Daniel tinha fé, Daniel tinha segurança. Daniel, irmãos, ele tinha confiança no seu Deus. A Bíblia diz que ele é jogado, irmãos. E o que me impressiona é que Dário não consegue dormir, né? Dormia toda vez com músicos. Essa noite ele disse, olha, eu não quero música. A Bíblia diz que ele se levanta pela manhã, vai até a cova dos leões e diz assim, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, venha podendo livrar dos leões. Em outras palavras, Daniel, eu sei em quem tu crês, Daniel. O Deus que tu serve vai te livrar dessa cova. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele está falando aquilo ali, irmãos, ali vem uma voz lá de dentro dizendo assim, ó rei, vive para sempre. Louvado seja Deus. A confiança que Daniel tinha no Senhor era grande, irmãos. E a Bíblia diz que Dário, o rei Dário, chamou todo o povo e disse, olha, vocês devem agora temer o Deus de Daniel, porque ele é um Deus que livra, um Deus que salva, um Deus que permanece para sempre. O seu domínio vai até o fim. Ele é um Deus que salva, que opera milagres. É esse Deus que você deve servir. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando eu voltei um pouco atrás, irmãos, eu observei também as 3 passagens daqueles jovens amigos de Daniel, né? Quando Nabucodonosor fez uma estátua para que eles fossem adorar.
Mas a Bíblia diz que eles não se curvaram diante da estátua, né? E as pessoas sempre tem alguém, irmãos, que quer nos colocar para cima, né? Mas sempre tem alguém que quer nos colocar para baixo. E as pessoas querem levar a gente para baixo, irmão. Se a gente estiver no buraco, ele dá aperta mais ainda, irmãos. Ele dá volta o pé e coloca mais para baixo ainda. A Bíblia diz, irmãos, que eles não se curvaram diante do rei da estátua. Mas alguém chegou até o rei e disse, olha, houve 3 jovens que não se curvaram. E o rei foi lá e disse, olha, se a não abordares, sereis lançado na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Louvado seja Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha confiança em Deus e ele respondeu, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode livrar, ele nos livrará do forno e do fogo ardente da tua mão, ó rei. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o rei colocou eles, irmãos, na fornalha e ainda aqueceram 7 vezes mais. E quando o rei foi ver aquela fornalha, ele se abismou com o que estava acontecendo. Porque ele disse, ei, jogamos 3, tem 4. Louvado seja Deus, né? O 4º homem, irmãos, está aqui nesse lugar, fazendo a parte dele, né? Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos apenas confiar no Senhor, né? Quantas iguarias no reino andam por aí, né? Porque tudo é passageiro, irmãos. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero trazer nessa noite é o seguinte. Há 5 pessoas dentro da Bíblia que fez confissão de fé em Cristo. Há 5 pessoas na Bíblia, irmãos. Uma delas está em Mateus 16, 13 e 16. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns são João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas Pedro disse, não, é esse. Quem dizes que eu sou? E Pedro disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus, né? Pedro reconhecia, irmãos, a sua confissão em Deus. Um disse que tu és João Batista, outro disse que tu és Jeremias, outro disse que tu és profeta, mas eu te conheço, Senhor. Tu és o Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Outra pessoa, irmãos, que confessou a sua fé em Cristo, está em João, capítulo 1, versículo 46 e 49. Louvado seja Deus. Disse-lhes Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhes Natanael, de onde me conheceu tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Louvado seja Deus. Antes, irmãos, de alguém te conhecer, Deus já te conhecia. Antes de alguém te chamar, Deus já havia te chamado. Louvado seja o nome de Jesus. O outro, irmãos, está em João, capítulo 4, e versículo de número 29. Louvado seja Deus. João 4, 29 diz assim, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Essa terceira pessoa, irmãos, foi a mulher de Samaria, né? Onde o Senhor falou da sua vida e ela tinha esperança que ainda o Senhor estava por vir ainda. Mas a Bíblia diz que ele falou, olha, mulher, eu que falo contigo. A vontade de Deus, irmãos, é sempre superior à nossa. Louvado seja Deus. As pessoas não entendiam porque Jesus estava ali. Mas o Senhor foi ali para quebrar uma barreira, para quebrar um protocolo. E a Bíblia diz que aquela mulher foi pregar por toda a vizinhança, irmãos, e evangelizando a palavra do Senhor. A outra está em Marta, em João,
11:27. Louvado seja Deus. João 11:27 diz assim a palavra do Senhor. As minhas ovelhas... Perdão, 11:27 diz assim. Disse-lhes ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho que havia de vir ao mundo. Louvado seja Deus. Quando Lázaro morre e Marta e Maria mandam alguém até a casa de Lázaro, de Jesus, mas Jesus aguarda 4 dias para que o milagre aconteça. Louvado seja Deus. E quando Jesus aparece para Marta, Marta diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde, olha Marta, teu irmão há de ressuscitar. Louvado seja Deus. E Marta diz, eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. E Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, Marta, tu não está me conhecendo não, Marta. Eu posso dar a vida a ele, Marta. Porque eu sou Deus, Marta. Louvado seja o nome do Senhor. O outro está em João, capítulo 20, irmãos, versículo 26 e 29. Louvado seja o nome de Jesus. 20, 26 e 29 diz assim. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e quando ele, Tomé, chegou a Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulos, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Tomé andava com Jesus, irmãos. Era discípulo de Jesus, mas não creu quando o Senhor ressuscitou. E a Bíblia diz que ele disse para os discípulos, né? Eu irei morrer ao terceiro dia. Eu irei ressuscitar. Louvado seja Deus. E Tomé não reconheceu Jesus. Ele disse, Tomé, toque aqui nas minhas mãos. Você vai ver quem é que sou eu. E quando ele toca, ele diz, Senhor, tu és realmente o Deus. Ele disse, Tomé, tu estás dizendo porque tocaste em mim. Louvado seja Deus. Feliz é aquele que não vê, mas crê, Tomé. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. E o que eu fico paralisado e pensando, irmãos, é que muitas vezes nós pedimos tanto coisa a Deus, né? E muitas vezes dizemos, Deus, o senhor está dizendo aí, eu peço um trabalho, depois eu peço outro, eu acho que Deus vai... Eu fico, tu quer o que finalmente, hein? Né? Tu queres o que finalmente? Tu está pedindo para abrir a porta, ó. Agora tu quer fechar a porta, quer abrir outra. Tem calma, né? Tu quer o quê, meu filho? Tu trabalha de que forma? Mas a Bíblia diz, irmãos, que confiam no Senhor, são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você possa ter essa confiança no Senhor, né? Que você possa acreditar no Senhor, que você possa ter segurança no Senhor, porque ele diz que aqueles que confiam em Deus nunca se abalarão. Louvado seja Deus. Precisamos estar confiando e acreditando que Deus pode todas as coisas, né? E como o salmista falou, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança em Deus, né? Tiago 12 diz assim, bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nessa noite, irmãos, nós possamos entender e compreender, né? Que mesmo no deserto, Deus prepara banquetes, né? Quando nós acreditamos, quando nós temos fé no Senhor, quando nós temos segurança em Deus, né? Quando nós confiamos no Senhor, tudo Ele fará, né? No tempo dele, no momento dele, na hora dele, do jeito dele, né? Mas Deus se faz presente, né? Quando ele diz em Hebreus 10, 23, ele diz, guardeis firmes a confissão da vossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Louvado seja Deus. Deus prometeu, irmãos, Ele vai cumprir com sua palavra, né? Embora que eu seja infiel a Ele. Mas eu acho interessante, quando eu sou infiel a Deus, irmãos, Ele é fiel a mim, né? Louvado seja Deus. Eu não sei que amor é esse, não, mas Ele é fiel a mim. A Bíblia diz que Ele é fiel a mim, mesmo que eu seja infiel a Ele. Louvado seja Deus. Então, que a misericórdia do Senhor, né, seja sempre sobre cada um de nós, né? Que Deus nos abençoe, né? Eu agradeço desde já por essa oportunidade, né? A Márcia.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Esse é o nosso Deus, né? Aquele que nós confiamos e temos certeza. Porque quem confia, irmão, não tem ansiedade, dorme tranquilo, anda de cabeça erguida, porque confia no Senhor, né? Esse é o nosso Deus, né? Esse Deus que nós confiamos. Tem tantas pessoas que confiam em tantas coisas, em salário, em tantas das coisas, né? Mas nós dependemos do Senhor, né? E Deus, Ele vai mover, irmão, para abençoar os seus servos. E nós ficamos assim, sem entender. Porque às vezes a gente precisamos de dinheiro, a gente precisamos de algo. Deus quebranta aquele coração, porque vem aquela pessoa empresta, a pessoa perdoa, não precisa de pagar. Deus faz grande coisa, irmão. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena servir ao nosso Deus. Vale a pena estar na presença do Senhor, né? Então a nossa confiança e a nossa esperança vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Amém, irmão?